Boa noite a todos. Boa noite. Então, como o Tito falou, nós estamos numa aula de formação hoje, né? E um dos temas mais pedidos pela galera na internet, a galera do Concílio, pelo Tito, fala a verdade. Pelo Tito, jogar real. Jogar real. Pelo castanho. É sobre a angiologia. E o que é angiologia? Estudo dos anjos, né? Não é você, né? É que ele queria que falasse um pouquinho sobre ele, né, nessa aula, mas acho que não vai rolar não, viu, Tito? Anjinho da mão. Anjinho. Mas para que a gente pudesse preparar essa aula, né, já vou adiantando para vocês que vai ser necessário muita atenção, porque é uma aula bem difícil de explicar e de entender. Então, se surgir alguma dúvida no decorrer da aula, não tenham medo de levantar a mão, de perguntar, de questionar. Se eu não souber, o Tito responde, porque, né, como sempre, né? E o conteúdo dessa aula, né, ela está totalmente embasado em São Tomás de Aquino, né? Só isso. Só São Tomás de Aquino, né, que é o doutor da nossa igreja. E tem um estudo muito aprofundado sobre os anjos, né? E por que nós escolhemos falar sobre angiologia em setembro? Caso vocês não saibam, setembro é o mês dedicado aos anjos. Além de ser um mês dedicado à Bíblia, é um mês dedicado aos anjos, né? Dia 15 de agosto começa, inclusive, a quaresma de São Miguel Arcanjo, que termina lá no dia 29 de setembro, né? Que é o dia dos arcanjos, é o dia de São Miguel Arcanjo. Então, é um mês totalmente dedicado, especial para os anjos, né? E vocês conhecem alguma coisa sobre os anjos? Sabe quem são, né? Sabe o que eles fazem na nossa vida? Vocês têm noção? O meu fala comigo todo dia. Que bênção! Levanta aí, Porque se ele não falar, nós devemos falar com ele. O anjo que a senhora está falando não é o São Jairo, não, né? O meu tá até surdo, tanto que eu falo. Que bom! Tenham realmente esse hábito na vida de vocês de conversarem. Oi? Só porque a aula de angiologia ela porque ia voar. Olha só. Agora foi a sua pergunta. Os anjos têm asa? Tem. Será? Vamos ver no decorrer da aula, tá bom? Vamos assistir então. Para que a gente possa realmente começar, né? Falar um pouquinho sobre angiologia. Deixa eu testar aqui. Não é esse. Efésios 6, 10 a 18. Para que a gente possa entender, vamos fazer uma leitura aqui da carta de São Paulo aos Efésios. Né? Carta de São Paulo aos Efésios. E essa parte, né, esse trecho aqui da carta, fala sobre a armadura do cristão. Por que a armadura do cristão? Porque, caso vocês não saibam, nós vivemos uma eterna batalha espiritual. Sabiam disso? E é uma batalha muito séria que a gente enfrenta hoje, no nosso dia a dia, e em todos os dias da nossa vida a gente vai enfrentar. E é necessário que a gente tenha em mente que a armadura do cristão é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos protege, aquilo que nos dá força nessa caminhada, nessa batalha. E começa assim lá no versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai-o escudo da fé,
com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Né? Essa palavra é uma palavra muito forte e vem falar para a gente hoje sobre essa grande batalha espiritual que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes a gente começa a perceber nas pequenas entrelinhas do nosso dia a dia, existem coisinhas e coisinhas que acontecem que vai nos levando a ter um afastamento de Deus, né? E essas coisinhas e coisinhas que acontecem na nossa vida não são por acaso, né? A palavra nos fala que a gente tem que, né, ficar atentos, não com as coisas desse mundo, mas com as coisas espirituais. Aquilo que está além da nossa compreensão, muitas vezes. Por isso é importante, né, que a gente assuma essa armadura de Deus, a armadura do cristão nessa batalha que a gente vai enfrentar. Né? Não vou me aprofundar muito, né, na parte dos anjos maus. Vou citar, claro, no decorrer da aula, porque nós já tivemos uma aula sobre demonologia aqui que o Mateus passou para nós, né? Faz alguns meses atrás, mas eu acredito que ela está bem fresquinha na mente de cada um, né? Aqui. Quem quiser rever, tá no canal do YouTube, né? Então, só ir lá. Vou até deixar no card aqui, ó, para que vocês possam, né, achar com mais facilidade. Bem isso. Para que a gente possa entender um pouquinho, sabemos que os anjos existem, não sabemos? Sim. Existe ou não existe? Sim. Ah, bom. Por quê? Por que ele existe? Deus nos revelou, né? A palavra anjo aparece 100 vezes lá no Antigo Testamento e 150 vezes lá no Novo Testamento. Ou seja, se a palavra de Deus fala que os anjos existem e é citado, então nós devemos duvidar da existência dos anjos? Não. Né? A palavra está nos dizendo que os anjos existem. Por isso que nós vamos, né, nos aprofundar um pouquinho sobre cada uma dessas questões que envolvem os anjos aqui no decorrer dessa aula. Né? Por quê? Quem são, afinal, os anjos? Que predicados possuem? A resposta nós encontramos nos escritos dos autores que mais a fundo tratou o assunto. Santo Tomás de Aquino, ou Doutor Angélico, né? Por que Santo Tomás de Aquino, Doutor Angélico? Foi aquele que, né, ele é um filósofo também, um doutor da igreja lá do tempo escolástico, né, da filosofia escolástica da Idade Média, onde ele se aprofundou nesse estudo dos anjos, né? Tem um detalhe bem interessante aqui, porque a gente fala para Tomás de Aquino, chama ele de santo. Tá certo ou tá errado? Eu acho. Por quê? Se ele foi beatificado, Ele foi? Foi. Então ele era anjo. Na verdade, o que acontece? A palavra são e santo, quando a gente trata de alguma pessoa que foi beatificada ou santificada, vem da seguinte forma. Quando a gente vai falar de um santo que começa, por exemplo, Antônio, você fala Santo Antônio ou São Antônio? Antônio. Por quê? Ele é santo. Sim, porque Antônio começa com uma vogal. Ah, tá. Abelardo, é santo ou é São? Santo Abelardo. Né? Uma outra que começa com uma vogal, outro santo. Isabel. Santa Isabel, né? Mas, por exemplo, se tem um santo que começa com uma consoante, por exemplo, Tiago. São Tiago, né? São Pedro. Mas Tomás de Aquino foge à regra. E tão especial que ele é. Como se fosse uma homenagem a ele, nós chamamos ele de Santo Tomás de Aquino, ou Doutor Angélico. A importância que ele tem para nós, né? Para nós católicos.
para nós que seguimos a fé em Deus e seguimos a nossa igreja. Então, Tomás de Aquino não é São Tomás de Aquino, e sim Santo Tomás de Aquino. Tá? É uma homenagem que foi feita para ele. Tá? Esse aqui é só um detalhe de curiosidade. A asa do anjo está ali, ó. Vamos lá. Com base em sua doutrina, vejamos algumas interessantes questões relativas aos anjos. Como eu falei para vocês, a gente está estudando, né, os anjos de São Tomás de Aquino. E esse livro, como que ele é abordado aqui? Através de perguntas, né, que ele mesmo propõe e respostas que ele vai colocando ali em embates, em debates, para que a gente possa analisar. Como eu falei para vocês, é um tema bem complexo, então vamos prestar bastante atenção porque tem muita filosofia envolvida, né? Tem muita ciência envolvida, então vamos estudar com calma isso daqui, tá bom, chefe? Os anjos são mais numerosos que os homens, sim ou não? Sim. Não sabemos. Não sei. Não sabe? Minhas dúvidas. Vamos lá. Ao criar, Deus teve uma vista, né? O que seria essa vista? A perfeição do universo, com a finalidade principal, pois tinha a intenção de espelhar o supremo bem, ou seja, Ele mesmo, né? Deus queria fazer as coisas da melhor forma possível. Por isso fez em maior número seres, mais elevados e os espíritos celestes, os quais superam em dom e qualidade qualquer ser corporal. Foram criados em tal quantidade que perto deles todas as estrelas do firmamento não passam do punhadinho de pedras preciosas. Né? Veja a importância disso daqui. Isso que não é para vocês verem agora. Bando de curioso. Eu vi aqui, vocês começaram a ler lá, não é para ler lá. Então, isso quer dizer, lá no slide para frente estou adiantando isso, tá? Que os anjos são muito mais numerosos que os seres humanos. Quando eu falo seres humanos, são aqueles humanos que já nasceram, são os humanos que vivem e os humanos que viverão. E os anjos são mais numerosos do que todos eles, muitas, mas muitas vezes. Aí vai aquela questão, nossa, mas será que Deus coloca um anjo da guarda para cada um? Aí a resposta, não tá? Tem anjo para todo mundo e vai sobrar. Aqui está cheio de anjos. Aqui está cheio de anjos. Vocês perceberam a grandeza disso? Né? A grande questão, e a gente vai ver daqui a pouco, é que às vezes a gente se prende nesse mundo material. É um mundo que prende o ser humano, prende as pessoas naquilo que é sólido, palpável. Só que isso daqui é só passagem. Passagem para quem? Para nós. Onde vocês acham que eu vou estar daqui 50 anos? Velhinho. Bondade. Né? Onde vocês acham que cada um de vocês vai estar daqui 50 anos, 60 anos, 70 anos? Nossa. Faça as contas. Isso daqui é passageiro, gente. Né? Isso aqui é passageiro. Existe uma mansidão muito maior do que isso daqui. Isso daqui, ó, não é nada. E a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Ex nihilo vem do latim, né? Ex nihilo, aquilo que vem do nada. Aqui nós vamos falar de criador e de criatura. Quantos criadores existem? Opa, um só, né? E criaturas? Somos todos nós. Todos nós somos criaturas. Eu sou uma criatura. O Tito é uma criatura. Por incrível que pareça, o Serginho é uma criatura. Então, anjo. Né? Esqueceu? Isso daqui é uma criatura. Isso daqui é uma criatura. Criatura é aquilo que é criado. Entenderam o termo? Criação. Criou algo, né? Isso daqui é uma criatura.
O livro é uma criatura. Né? Ex nihilo. O único que criou do nada foi Deus. Lá em Gênesis está escrito assim: faça-se a luz. E a luz? Faça-se o mar. E o mar? Faça-se a terra. E a terra se fez. Né? Então, Deus desejou. Deus criou. Porque Ele cria tudo do nada. Ex nihilo. É criar do nada. Tá. Agora você vai falar para mim: mas quem criou isso aqui foi o homem, tio. Tá. O homem não cria nada. O homem é co-criador. Ele transforma a matéria. Ele transforma tudo que já existe em algo. Nada vem do nada. Vocês estão percebendo? Né? A roupa que vocês estão vestindo surgiu do nada. Vocês pensaram assim: eu vou criar uma roupa, uma roupa muito linda aqui, né, dona Neuza? Ela vai aparecer aqui? Quem dera, né? O Tito. Ah, eu vou criar o primeiro título mundial do Palmeiras. Tá, criou? Contra o Palmeiras. Vai acertar as respostas, mas não ensino lá. Vocês perceberam? Elizabeth que morreu sem ver o mundial. Vocês perceberam que o homem, ele não cria nada do nada. De algo ele cria alguma coisa, né? Ele transforma. Então a gente tem que perceber essa questão da criação, como funciona. Nós somos co-criadores a partir do momento que a gente pega alguma coisa que já existe e transforma. Né? Tem aquela velha... Falaram aí uns anos atrás da ovelha Dolly. Ah, o homem clonou a ovelha Dolly, ele criou, e ele está chegando perto de Deus. Cara, ele tem que ter todo o material genético para poder fazer aquela criação. Sim. Ele não criou do nada. Ele não pensou assim: pá, apareceu a ovelha Dolly. Ele não foi assim. Vocês estão percebendo a diferença do Criador e da criatura? A criatura somos todos nós. E nós criamos as coisas a partir de algo. De transformações químicas, de mitose, enfim, de várias outras questões que acontecem ali que vão se transformar em algo. Mas nós não criamos do nada. Só Deus cria do nada. Alguma dúvida? Aqui só está começando, porque vai piorar bastante. Ai, Jesus. Ai, meus anjos. Ai, Jesus. Santo Tomás de Aquino nos diz que se o homem pudesse contar todas as estrelas do céu, se pudesse, porque não consegue, né? Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil contá-las e chamar a cada um pelo seu nome do que mensurar o número de anjos existentes. Veja bem a quantidade de anjos que existem. Infinitas vezes maior que o número de estrelas no céu. E fique claro, o número de anjos supera o número de homens que já nasceram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer, como eu já falei. Cada anjo é uma espécie. Ah, o que quer dizer uma espécie? Entenderam? Vamos entender juntos? Porque eu também não sei. Vamos ver se a gente consegue entender. As criaturas existem em uma série de níveis. As criaturas existem em uma série de níveis. Elas participam e representam a bondade de Deus de várias maneiras. No mundo, ao nosso redor, existem 3 tipos de substâncias: mineral, vegetal e animal. Onde nós estamos inseridos aqui? Ah, bom. Estamos no caminho certo, então, né? Essas são todas substâncias corpóreas. Nós também achamos nesse mundo também a substância humana, que é mineral, vegetal, animal e ainda é algo mais, que não é totalmente físico, mas tem uma alma espiritual. Entenderam nada, né? Não. Então tá, vamos lá explicar isso. Para entender a ordem das coisas, deve existir alguma forma de substância puramente espiritual, ou substância não carnal. Então, substâncias criadas são substância completamente física. Já vou explicar, calma lá. A substância que é composta de corpo e espírito, e a substância completamente espiritual, que são chamadas de anjos. Tá. Aqui
temos 3 classificações. Substâncias completamente físicas, entenderam? Tudo material. Substância que é composta de corpo e espírito, que é nós. E a substância completamente espiritual, que são os muito bem. Parabéns para vocês entenderam. Acabou a aula? Palmas. Só quem escreveu. Porém, nós seres humanos estamos dentro de uma categoria, ou seja, dentro de uma espécie humana. E está dentro de uma outra categoria, que são os mamíferos. Está aprofundando isso, né? Está ficando difícil de entender. Calma lá. Mas tem um detalhe aí. Quando falamos de espécie humana, estamos falando de substância e essência. Complicou de vez. O que é substância e essência? Aristóteles falava que substância ela é composta em 2 níveis. Substância é aquilo que é material, que a gente pega, né? Que é corpórea, que é massivo, né? E tem uma outra substância, que é o segundo nível de substância, que é algo que a gente não consegue pegar, que não é palpável, que está relacionado ao pensamento, à mente, né? Por exemplo, vamos explicar isso. O Tito é bem legalzinho, não é? Mais ou menos. Eu sei, calma. Ele é uma substância que eu posso pegar. Tá aqui, ó. Posso puxar o cabelo, posso puxar a orelha, né? Isso. Ele é um ser, né? Como o Aristóteles fala, que é palpável, você consegue pegar ele. É uma substância, né? Bem sólida. Porém, existem substâncias que você não consegue pegar, mas você consegue lembrar porque está na sua mente. Por exemplo, lembre de uma pessoa que você amou muito, mas que ela não está aqui mais entre nós. Estão lembrando de alguém? Cada um tem uma experiência única nesse pensamento agora, nessa lembrança. Ela está aqui fisicamente, vocês conseguem pegar, palpar? Mas ela existe. Sim. Vocês entenderam a diferença das substâncias? E a essência também parte desse princípio, daquilo que está intimamente ligado a cada um de nós, a cada uma das coisas que existem, né? A essência você não consegue pegar também. A essência é algo um pouco mais elevado, entendeu? Está além da nossa percepção física, né? O que é substância ou essência na filosofia escolástica de Santo Tomás de Aquino, né? Então, aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre essência e substância, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho a partir desses próximos slides, né? A filosofia escolástica, né, que vai falar justamente sobre o quê? Sobre o conceito que concilia a fé e o pensamento racional. Porque muitas pessoas, né, que estão por aí, que são leigas no assunto, acham que filosofia, o pensamento cristão, foge totalmente à regra daquilo que é racionalidade lógica, né? Você acredita em Deus, mas não existe lógica nisso. Existe. E São Tomás prova, né? Na minha pós-graduação em ensino de filosofia, uma das minhas teses foi em cima das 5 vias de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, onde ele prova com lógica a existência de Deus, né? Então, se alguém tiver curiosidade, quiser estudar, ou existem vários vídeos... No livro? Oi? Isso daí está aplicado no livro? Tem a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. A Suma Teológica também, só que é uma leitura, uma literatura bem profunda, difícil. Tem que sentar e tentar estudar. Mas existem várias aulas sobre as 5 vias da existência de Deus. Orlando Fedeli, eu recomendo esse vídeo. Orlando Fedeli, né, é um professor, ó, só que ele já faleceu, mas tem várias aulas deles que são exuberantes, para quem quiser se aprofundar nesse tema das 5 vias da existência de Deus. Substância ou essência é tudo aquilo que sem o qual o ser não pode ser. Nossa, quer mais filosofia que isso? Entenderam tudo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Essa é uma das grandes questões, problemas que enfrentamos hoje com relação aos problemas, com relação
as questões ideológicas. Ou seja, a gente vê muito problema de ideologias por aí no mundo afora. Mas por quê? Porque as pessoas que falam dessas ideologias não se aprofundam na filosofia, não se aprofundam naquilo que é essencial, naquilo que é a essência das coisas, para poder falar. Né? Eu estou falando isso justamente naquela questão, né, do aborto, da eutanásia, todas essas questões que a gente precisa analisar. Por exemplo, isso daqui, o que é isso? Um hominho? É ou não é? É um hominho. O homem, sem um braço, ele é homem? Sim. É? É. Um homem sem a perna, ele é homem? Ele tá careca, né? O homem sem cabelo é homem? Sem o olho, ele é homem? Sem o coração, ele é homem? Não. Não, por quê? Não. Sim. Aquele corpo ali. Existem, prestem atenção, existem, inclusive hoje, né? Se você for analisar, pessoas que têm o coração de plástico ali que está provisório no peito. Ele deixou de ser um homem por causa daquilo? Não. Existem pessoas que vão fazer uma cirurgia e colocam o coração para fora e colocam uma máquina ali nele. Ele deixou de ser homem quando tirou o coração e colocou a máquina? O homem sem cérebro é homem? Não. Sim. Presta atenção nos ancéfalos. Aqueles bebês que nascem sem cérebro. Tem tantos assim, sério? Sim. Não são homem? Não é um homem? Claro. Claro que é. Presta atenção. Verdade. O gato. O gato sem focinho é gato? Não. Claro que é. Um gato sem orelha é gato? Um gato sem rabo é gato? Sem pata? Sem olho? Né? Eu sempre estou rodando ali meu Insta, ali tem a foto dos gatinhos, assim, tem de outras pessoas, né? Tem um gatinho que eu acho a maior gracinha do mundo. Só que ele não tem os olhos. Então o dono dele fica fazendo um monte de gracinha, um monte de palhaçada ali. Né? Ele não tem os olhos, porque né, ele sofreu, não sei se foi um acidente que foi lá, que perdeu os olhos. Ele deixou de ser gato? Não. Né? Cachorro sem orelha, sem pata, sem rabo. Não deixa de ser cachorro. Por quê? Porque a essência de um cão, a essência do cachorro, qual que é a essência dele? Cachorricidade. A essência de um gato é a sua? Gaticidade. E a essência do ser humano, o que é? Gatão. Humanidade. Perceberam? A essência do ser humano é a sua humanidade. Não importa seus defeitos, não importa o que está faltando. A sua essência é aquilo e pronto. Por isso, né, que a gente vê essas empresas de biotecnologia aí, que ficam plantando na cabeça das pessoas que um bebê até 3 meses, não desenvolveu o encéfalo lá, ele não está vivo, ele não é um ser humano. Como não? A essência dele é humana, sim. Estão entendendo o que é o conceito de essência? Vamos passar? E agora? A essência do ser humano é a sua humanidade, que o faz ser humano. Pode ser sem braço, tal, né? Nenhum ser humano é igual ao outro. Todos compartilhamos da mesma espécie, né? Nós compartilhamos da mesma espécie humana. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu sozinho sou uma espécie? Não. A espécie Janderson. Nós não somos uma espécie. Eu sozinho não sou uma espécie. Eu compartilho uma espécie com o Serginho, a Jurene, o seu Jairo, Cadalva. Nós compartilhamos a mesma espécie. Mas sozinhos nós não somos uma espécie. Nós compartilhamos a espécie humana.
Perceberam essa questão? Por que eu estou falando isso? Porque naquela pergunta lá que São Tomás fez, cada anjo é uma espécie, aí que vem a questão. Nós, juntos, somos uma espécie. Cada anjo é uma espécie única. Cada anjo, daqueles bilhões, trilhões, quatrilhões de anjos que existem, cada um é único. Perceberam a grandeza da coisa? É muita coisa. É muita coisa. Já viu aquela brincadeira ali que... Às vezes a gente brinca, né? Que a corda arrebenta o lado fraco, né? Sempre o lado fraco. Nós somos o lado mais fraco da história aqui. Porque os anjos estão lá em cima, eles estão em grau de perfeição muito maior. Como eu falei no começo, e São Tomás fala em suas escrituras, em seus pensamentos, em seus estudos, existem graus de perfeição. Né? Graus de perfeição em tudo. Na natureza existe grau de perfeição. Na humanidade existe grau de perfeição. Né? No plano espiritual, no plano angélico, existe graus de perfeição. E eles são muito mais perfeitos do que nós. Né? E a gente vai se aprofundar agora nos graus de perfeição. Cada anjo é uma espécie diferente. Né? 12 contáveis anjos criados por Deus, cada um é uma espécie única, com suas características. Né? Os anjos são substâncias incorruptíveis. O que são substâncias incorruptíveis? Você já sabe o que é substância lá? Lembra de Aristóteles que eu falei? É a essência. São incorruptíveis. Por que incorruptíveis? Quer dizer que não podem morrer, decair, quebrar ou ser substancialmente mudado. Porque a raiz da corruptibilidade em uma substância é a matéria. Né? Você só pode mudar aquilo que é matéria, aquilo que é palpável. Aquilo que não é matéria é incorrupto. Né? Só as coisas desse mundo que se corroem. Preste bem atenção nisso. As coisas do alto, as coisas de Deus, não se corroem. Veja bem o nosso grau de imperfeição diante da perfeição de Deus. Nós somos um nada. E a matéria, e em anjos não há matéria, por isso eles são incorruptíveis. Vamos fazer uma analogia, uma comparação para entendermos um pouquinho melhor. Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou explicando mais ou menos para vocês as questões aqui físicas nossas, para que a gente possa entender um pouquinho melhor as questões mais profundas daqui a pouquinho. Tá? Até agora vocês estão entendendo bem. Se não tiver, grita, gente. Pode falar, pode perguntar. E todas as coisas criadas que nós conhecemos e que Deus nos revelou, podemos fazer pelo menos 3 diferenciações, 3 observações. Eu já falei sobre isso anteriormente, né? Nós temos o reino mineral. Nós não vimos isso? Né? O reino mineral. Existe grau de perfeições no reino mineral? Existe? Sim. O reino mineral tem muitas pedras, minérios e tal. Existem pedras preciosas, existem pedras semi-preciosas, né? Existem aquelas pedras que têm valor comercial nenhum, não tem? Então existem graus de perfeições também no reino mineral. Em tudo há, porque tudo espelha Deus. E Deus cria tudo dessa forma. No reino vegetal, existe grau de perfeições no reino vegetal? Sim, existe grau de perfeições. Por exemplo, vamos analisar a beleza de uma planta, de um vegetal, né? Vamos analisar a folha de uma mangueira. Estamos analisando a beleza ali. A folha de uma mangueira é tão bela como uma orquídea? Não. A complexidade de uma orquídea? Não é. Quando a gente tratamos de beleza, ali a orquídea tem uma beleza, uma complexidade muito maior do que uma folha de bananeira, uma folha de mangueira, uma folha de qualquer coisa que seja. Vocês perceberam, assim, a diferenciação que existe entre um grau de perfeição e outra dentro do mesmo reino? Alguma dúvida? E no reino animal? Existe graus de perfeição? Sim. Pegamos um protozoário, né? Aqueles animais unicelulares lá. Eles têm a mesma complexidade que um cachorro, uma cobra, que um hipopótamo? Tem?
Não. Existem graus de perfeições diferentes, né? Nada é igual. Tudo tem um grau de perfeição ali. Esse grau de perfeição que Tomás vem nos falar. E tudo, desde esse mundo material até o mundo espiritual, também é formado por graus de perfeição. Tá? E dentro de cada reino há uma escala de perfeição, como eu já falei. Existem criaturas que são tanto materiais como espirituais. A gente já viu que somos nós mesmos, né? São criaturas, a terceira diferenciação. Eu falei aqui naquela primeira questão lá, né, sobre os três reinos que são totalmente criaturas. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Aqui são criaturas de Deus, correto? Em graus de perfeição. Porém, aqui existe só a matéria, só aquilo que é palpável, só aquilo que a gente pega. Porém, quando a gente passa para uma segunda diferenciação, chega em nós. Que nós somos tanto matéria, físico, como somos espirituais. Entenderam? E por fim são os anjos, que são a terceira diferenciação. Isso aqui já deu uma adiantadinha daquilo que estava no começo lá. Mas está bem claro para vocês agora, né? Sim. Tá, vamos adiantar então. No Evangelho de João, Jesus disse: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Isso acontece pelo batismo. E querendo dizer para nós que o Espírito não morre, fica claro para nós que o anjo não pode morrer, correto? Uma vez criados, nunca mais deixam de existir. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos matéria, existimos aqui nesse mundo, porém não vamos ficar aqui para sempre. Né? Estou mentindo? Vamos sair do plano material, vamos para o plano espiritual. Agora é para ficar de cabelo em pé. Do plano espiritual, para onde a gente vai? Se a gente estiver no caminho reto, seguindo o caminho de Deus, né? Ainda assim, né, tentando fazer nosso dever de casa, digamos assim, a gente tem que lutar pelo menos para chegar no purgatório, para chegar no céu, né? Misericórdia. E perdoar, né? Igual outro. Os anjos não têm corpos, mas podem assumir um, né? Nada mais fácil. O que os anjos, como assim os anjos podem assumir corpos? Que os anjos às vezes assumem corpos, é sabido das escrituras sagradas. Anjos apareceram em forma de corpórea para Abraão na sua casa. O anjo Rafael veio disfarçado de um jovem para ser acompanhante do pequeno Tobias. Nos corpos assumidos, os anjos não exercitam as funções de vida corpórea verdadeira. Quando o anjo em formas humanas anda e fala, ele exercita seus poderes angelicais e usa os órgãos corpóreos como instrumentos, mas ele não fez o corpo viver ou faz seu próprio corpo, né? Tanto que os anjos, como que eu posso falar para vocês? Não é regra, mas eles não podem assumir o corpo de um homem. Assim, os anjos bons. Os anjos maus fazem isso de pirraça, para zombar da encarnação de Deus. Mas não vou me aprofundar muito nisso, porque já foi falado na aula de demonologia com relação a isso, né? Assumir que os maus baixar o espírito, que fala, para ser exorcizado. Isso. Espírito Ah, tá. Entendeu? Se os anjos que acompanham a gente é os que os pais escolhem lá no batismo, o santo, não tem nada a ver. Não. O anjo da guarda, ele é enviado por Deus, Por Deus. não é e assim, escolha quando a nossa. gente morre, nosso espírito, que se vai para o purgatório, onde ele vai, aí o anjo mesmo continua anjo intercedendo por você. acompanha Você estando no purgatório, o anjo continua intercedendo por você, Ah. tá? Ele continua. Porém, intercedendo. quando a gente vai para o Vai, céu, vamos lá. né, o anjo acabou a função dele. Preste bem atenção nisso. Quando a gente vai para o céu, quando a gente é resgatado lá do purgatório, a gente vai para o céu, o anjo cessa a intercessão dele por nós. Porém, ele ainda existe, porque o anjo não morre. Você entendeu? Então, por isso que muitos teólogos falam assim para você: olha, um anjo, nós agora dia 23 de setembro, nós celebramos São Padre Pio de Pietrelcina.
né? Ele tinha um anjo da guarda que falava para você. Ele falava para as pessoas assim, ó, sabe qual que é o grande problema de vocês? Vocês não dão, né, obrigação para os seus anjos. Vocês não conversam com os seus anjos, né? Tem histórias de São Padre Pio. Tem histórias assim que ele fala assim, nossa, um exemplo. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não sei se vocês sabiam disso, né? Por exemplo, ele tinha um amigo lá em Botucatu. Nossa, ele falava assim, meu anjo da guarda, vai ter o anjo da guarda de fulano de tal e fala para ele isso. E o anjo da guarda dele obedecia, e em sonho ele percebia que o São Padre Pio, né, queria que ele fizesse. Percebia. Você entendeu? Esse é o grande problema nosso. Nós não damos o serviço para os nossos anjos da guarda. Chama de intuição, né? Sim. Nós não damos, né, um trabalhinho para eles. Então eles ficam assim olhando, rezando, percebendo, né? Mas peçam, né? Não tenha medo de pedir. Às vezes, né? Estão precisando dos exercícios, coitado. Então, né? E ele percebia, Janderson, em sonho, essa intuição, ele é intuitivo, como é que ele... Porque ele tinha uma ligação muito forte com o anjo. Você está falando do Padre Pio? O Padre Pio via o anjo. Isso, eu vi alguma coisa antes mesmo. Isso, ele via o anjo e conversava com ele, tete a tete. Você entendeu? O anjo aparecia para ele. Daqui a pouco eu vou contar a história de Santa Bernadette, que vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Ele também era atormentado pelos anjos maus também, né? Ele era, tanto que quando ele ia dormir lá na Itália, lá em Pietrelcina, quando ele se trancava na cela, o que era? O quarto que ele ficava no convento. Ele se trancava na cela lá e os outros freis ficavam abismados com aquela gritaria que vinha lá aquele barulho que vinha do quarto dele. Chegava lá, ele estava todo arranhado, todo com as costas, tudo, com a roupa tudo arranhada assim. O Ricardito tinha ido lá e tinha batido nele. Então os anjos maus também atormentavam ele. Ele via tanto o anjo bom dele, né, o anjo da guarda, como o anjo mau que ia lá. Então ele tinha fé, que daí aumentava, será que essa Ele via. São Padre Pio de Pietrelcina, ele era não posso falar para você. Ele vivia esse mundo, mas a mente dele estava lá no espiritual. Estava pleno. Bem isso, você falou tudo. Existem histórias magníficas. Inclusive teve uma aula... Se incomodava os inimigos ali, né? Sim, com certeza. Ele era daquele um que ficava o dia inteiro na igreja, né, confessando as pessoas, porque ele sabia da importância do sacramento, né, para se libertar realmente das coisas más. E existia aquelas situações que a pessoa ia confessar com ele e começava a contar as coisas e sempre tem aquele, eu não vou contar isso pro padre, né? Ele já... Você esqueceu de contar isso, e o porquê você fez isso, que foi por causa disso. Ele sabia tudo, não adiantava esconder nada. Maravilhosa. Existe uma história do Padre Pio, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que os aviões alemães estavam indo em direção a Pietrelcina e iam bombardear a pequena cidade. E de repente os aviões saíram, né? Depois perguntaram para os pilotos dos aviões por que eles abortaram aquela missão de destruir aquela pequena cidade. Nós estávamos indo lá, né? Nós estávamos no pelotão, na esquadrilha, e de repente apareceu um freio na nossa frente flutuando no céu e começou a fazer assim com a mão para que a gente voltasse para trás. Entendeu? Isso é testemunha dos pilotos inimigos. Esse piloto já treinava para ter sangue frio, né? Para ter abortado a situação. Então, é um negócio muito forte quando a gente começa a perceber e analisar a vida dos santos, né? E às vezes a gente não está a par de tudo isso. São Domingos vai dizer que quando o diabo soube do plano de Deus, né? Isso aqui é uma questão que a gente tem que analisar, que é uma tese, não é um dogma de fé, né? O que é uma tese? São Domingos estudou, ele teve aquela intuição, né? Teve aquele deslumbre, porém, não há como provar certas questões que ele colocou aqui. Então, isso é uma tese aceita pela igreja, mas não um dogma de fé. Porque a igreja é muito séria com relação a isso, daquilo que é uma questão dogmática e aquilo que não é, né?
vai dizer que quando o diabo soube do plano de Deus para nos salvar, ele achou humilhante demais. E quando Deus disse que nasceria no ventre de uma mulher, ele ficou muito furioso. Não servem, ele falou, né? O anjo mau falou, não servem, que quer dizer, não vou servi-lo. Porque ele achou muito humilhante, porque nós somos tão pequenos, nós somos um nada. E por que nós que somos criaturas, ele pensando, né? Que somos criaturas tão mais perfeitas que os homens, né? Somos obrigados a servi-los, né? Isso é um dos grandes, porque o anjo não tem pecado carnal. Você sabe disso, né? Por quê? Não tem sexo. Ele não tem sexo. Ele tanto faz ser homem como mulher, a gente não sabe. Na verdade, o anjo não tem pecado carnal, porque o pecado carnal é só matéria. Ele é espírito. Né? Ele é só espírito. Um anjo se levantou contra o anjo mau, né? E gritou, Mihael! Quem como Deus? Por que você está enfrentando Deus? Como que dizendo, ponha-se em seu lugar. Ele era vaidoso demais para aceitar isso e não aceitou. E até hoje o diabo tenta tomar posse de alguns corpos para tirar sarro dessa encarnação de Deus. Um Deus que se encarnou, né, no ventre de Nossa Senhora, no ventre de uma pessoa humana, da essência humana. Né? Então ele se achou muito revoltado com essa questão. Isso, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, são dois pecados. Isso bate para nós do famoso orgulho, né? Com certeza. Santa Bernadette. Santa Bernadette é uma santinha linda, né? Maravilhosa. Aqui o corpo dela, todo rosadinho, todo perfeitinho. Há mais de 300 anos do mesmo jeito. 300 anos. Bernadette está ali. Corpo incorruptível. Né? Por que eu coloquei essa imagem para vocês? Porque Bernadette, ela era de um ar de santidade muito grande. E ela conversava muito com o anjo da guarda dela. E o anjo da guarda dela aparecia para ela. Esse é o grau de santidade de Bernadette. Uma intimidade com o anjo, uma intimidade muito forte com Deus, onde Deus, né, aparecia, conversava, falava com ela. Né? E sabe qual era o grande sonho de Bernadette? Não? O sonho de Bernadette era conhecer Nossa Senhora. Por alguns motivos né, que só a Deus pertence, Deus nunca permitiu que Nossa Senhora aparecesse para ela. Certo dia estava Bernadette, né, ela ficou o dia inteiro pedindo, né, para que Nossa Senhora aparecesse, que ela queria conhecer Nossa Senhora e tal. Ficou o dia inteiro rezando. À noite, ela estava deitada lá no quarto dela. Apareceu um menininho pequenininho, devia ter uns 5 anos de idade, e chegou assim para Bernadette: Bernadette, vem aqui, hoje você vai ver Nossa Senhora. Com aquela vozinha doce de menininho de 5 anos, né? E ele pegou a Bernadette pela mão e foi levando pelos corredores do convento até a capela. Chegou na capela assim e falou: Bernadette, Nossa Senhora vai vir ver você. E Bernadette estava de madrugada assim, né? Começou a perceber, começou a escutar passos pelo corredor assim, aquele barulho do vestido meio que esvoaçante assim, vindo na direção dela assim. Ela já ficou toda arrepiada assim, né? Nossa Senhora entrou na capela e Bernadette ficou assim atônita, né? Nossa Senhora, o anjinho, o menininho, né, falou para ela: Bernadette, ajoelhe-se, que é Nossa Senhora. E Bernadette ficou assim: nossa, será que é Nossa Senhora mesmo? Ela apareceu aqui. Daí o anjo até falou para ela: Bernadette, é Nossa Senhora, ajoelhe-se. E ela não se ajoelhava, porque ela estava meio confusa, não sabia se era verdade, se não era. Bernadette, é Nossa Senhora, ajoelhe-se! De repente aquele menininho engrossou a voz, né? Ficou com a voz um homão de uns 40, 50 anos. Vocês perceberam que o anjo, ele assume a forma que a gente quer e a gente escuta-o da forma que a gente quer.
Ele pode assumir várias formas, pode falar conosco de várias maneiras, de vários jeitos. Porque tudo que a experiência que a gente tem aqui nesse mundo é a experiência corpórea do material, do físico, né? Do som que passa, do ar que passa pelas nossas gargantas. É tudo físico. No espiritual não é nada assim. Se você chegasse naquele anjo, você não ia conseguir pegar ele. Porque ele estava além. Estava num outro plano. Vocês percebem? Muitas vezes na nossa vida, anjos podem ter passado pelo nosso caminho. E a gente nem percebeu. Quantas vezes você não teve a percepção de que aquela pessoa diferente, aquela pessoa apareceu de repente na sua vida e ela transformou, mudou o seu dia, mudou, às vezes você estava bravo, ela chega a conversar com você, uma pessoa estranha, de repente você renova suas forças, você renova seu ânimo e você, né, segue na caminhada, né? Eu lembro quando o Enzo nasceu, que a Val estava grávida, a gente não tinha para onde levar ele, porque na verdade na Unesp, a gente ia na Unesp, a Val não estava tendo dilatação, né? A gente voltava para casa e estava passando do tempo já, a gente, né, nervoso, né? Daí um dia, um amigo meu de Conchas, né, pediu para a gente ir lá, que ia passar no doutor lá e resolver. A Val nervosa que estava, nós fomos para Conchas. E a Val teve o Enzo lá. E a Val estava muito nervosa no corredor, né, Val? Na sala de espera. Na sala de espera, né? E apareceu uma enfermeira e sentou do lado dela. Era uma senhora morena, né? Enfermeira, assim, tal. E começou a conversar, começou a acalmar a Val, falou para ela ficar tranquila, ficar bem. Ia ter ele naquele dia. Ia ter ele naquele dia, né? E daí, depois que a Val acalmou, né, veio o médico, levou ela lá e fez a cesariana na Val. Depois, no dia seguinte, a Val queria conversar com a enfermeira. Daí explicou, mostrou para ela do jeito que era uma pessoa de cor e tal. Nossa, mas não tem ninguém que trabalha aqui dessa descrição que você está falando. Nunca mais viu. Vocês perceberam? Os anjos aparecem e a gente nem percebe. Eu tenho meus dois sobrinhos, Alexandre e Marcelo. Acho que a maioria aqui conhece, né, Ju? Eles moram no sítio. Eu acho que muitos conhecem o sítio do Reinaldo, da minha irmã. Certo dia, a minha irmã estava fazendo as coisas de casa lá, limpando a casa e tal, e meu cunhado estava na lavoura. Eles eram pequenininhos ainda. E de repente os dois menininhos subiram para cima na direção da estrada. E você subindo para cima na direção da estrada, lá passa o areião e logo já pega a pista. E passa a Rondon. Marechal Rondon. E no meio do areião lá, né? A Jurema ficou louca porque não estava vendo nada, olhou para cima, não via nada. Falou, nossa, será que eles subiram na estrada? Eles vão pegar. Eles eram tudo novinhos, acho que ele devia ter 5, 6 anos. Né? O que aconteceu? Ela pegou e subiu de encontro. Tá vendo? E quando ela chegou lá em cima, os dois meninos estavam descendo. Onde vocês foram? A gente estava subindo na estrada lá. Daí o moço parou nós, pegou nós pela mão e veio trazendo a gente de volta. E a Jurema foi, minha irmã, né? Foi e de encontro, foi olhando o rastro deles assim, e só tinha o rastro dos dois meninos. Chega um momento que o rastro para e eles voltam. Só o rastro dos dois. Depois vocês vão falar que anjos não existem. Que o anjo da guarda não existe. Né? Outra vez eu estava em Botucatu com a Val e a gente tinha que descer rápido porque era, se não me engano, era 4h30 e eu tinha que estar 5 horas em Laranjal Paulista, né? Numa sexta-feira, que ia ter, nem lembro o que ia ter em Laranjal. E eu desci no pau a serra, descendo, sabe? Correndo mesmo. Numa das curvas assim, meio o carro cantando pneu, descendo a serra. Uma voz assim, diminua esse carro! Tava só eu e o Val no carro. Uma voz bem grossa, forte, assim, imponente. Diminua a velocidade, para esse carro. Né? Lembra? Naquilo assustou, na hora eu diminuí. Na curva seguinte, estoura os 2 pneus do carro. Estava com a velocidade bem mais baixa. Veja bem,
né? É insanidade nossa achar que os anjos não estão do nosso lado e não nos guardam, né? E às vezes a gente passa dias sem rezar um Pai Nosso, um Santo Anjo para o nosso anjo. Às vezes a gente passa, né, tempo sem falar com ele, sem pedir alguma coisa, sem dar uma função para o nosso anjo, né? Isso aconteceu com Santa Bernadette, né? Mas serve para ilustrar que um anjo pode assumir formas e vozes diferentes. Pode ter acontecido de você estar diante de um anjo, por exemplo, e não vai saber. Nunca se vai saber, né? Ou talvez saiba. Então ele consegue atingir a forma humana. Sim. Mas não da forma que você... Carnal. Entendi. Entendeu? É espiritual. Você consegue vê-lo, mas não consegue pegá-lo. Sim. Dionísio, estudioso dos anjos, ele fala: os exércitos bem-aventurados dos espíritos celestes são numerosos, superando a medida pequena em espírito dos anjos, dos nossos números materiais. Né? O que ele está falando aqui? Que a gente está muito preso a números, as coisas desse mundo, a metragem, a quantidade, enfim, essas questões materiais. Quando a gente fala da parte espiritual, nada disso importa. Não existe espaço, né? Por exemplo, né, eu falei que não vou me aprofundar, mas é só um exemplo. Pode ser que um demônio entre, por exemplo, num óculos. Pode ser? Pode. Pode ser que tenha 500 demônios aqui. Numa caneta. Numa pessoa. Você entendeu? Para esses seres espirituais, não existe espaço. O espaço está preso nesse tempo, né? Quando Deus criou o mundo, antes não existia nada material, físico. Deus sempre existiu, né? Mas a partir do momento que Deus disse faça-se, criou-se o tempo cronológico, o Cronos, né? O Kairos sempre existiu, que é o tempo de Deus. O Kairos não tem começo, nem meio, nem fim, né? Mas o tempo de Deus aqui, o tempo do homem, que é o tempo cronológico, né? Tudo, a gente está preso ali. E é tudo passageiro. Teve um começo, né? Pode ser que um dia tenha um fim. Mas o tempo de Deus nunca vai ter fim. Nunca teve um começo. Sempre é. Somos seres humanos e estamos presos ao tempo e espaço. Utilizamos números para contar coisas que podem ser contadas. Que são materiais. Espíritos não se contam. Uma outra pergunta que São Tomás faz: os anjos são onipresentes? O que é onipresente? Está em vários lugares ao mesmo tempo? Sim. São onipresentes? Já que um anjo pode estar em um lugar por presença definitiva, pode estar primeiro nesse lugar e depois em outro lugar. É como dizer que um anjo pode mover localmente, mas esse movimento local de um anjo não é como o movimento local de um corpo. O movimento, a presença de um anjo não é aquilo que a gente imagina, né? Um anjo está em um lugar por exercitar seus poderes ali. Ele pode cessar a aplicação dos seus poderes ali e começar a aplicá-los em outro lugar. E isto é, pelo menos, equivalente a um tipo de movimento local. O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas existe um anjo para cada país. Não sabiam? Não. Existe um anjo da guarda para cada país, né? E eu fico falando assim, meu Deus, judiação do anjo da guarda do Brasil, né? Mas tudo bem, temos que rezar por ele também. Com certeza. Não. Um anjo da guarda, por exemplo, um anjo, ele está aqui. O Tito é Portugal, o Serginho é o Brasil. Deus fala para ele, ó, haja lá em Portugal, está acontecendo um monte de coisa lá que você precisa de muita intervenção, muita ajuda lá naquele país, né? Então tem que ajudar. O anjo pega e vai assim lá, deixa eu ir para Portugal. Ai, meu Deus do céu. É assim que ele faz? Não é assim. Pega a mala e vai. O anjo está aqui, ó. Ele está vendo Portugal. E está intercedendo por Portugal. O Brasil também.
Vamos interceder pelo Brasil também. O anjo está vendo tudo lá. Você entendeu? Ele não vai pegar mala que vai de Maricuia lá pro país. Mas ele está vendo tudo. Perceberam essa questão? Através desse tipo de movimento local, um anjo pode, se quiser, estar presente sucessivamente em diversos lugares. Sem sair do lugar. Né? E podemos dizer que passa através do espaço entre o primeiro e o último lugar da série. Ou um anjo pode deixar de aplicar seus poderes no primeiro lugar e começar a aplicá-lo no último sem passar pelo espaço entre os dois. Por exemplo, pode acontecer também, depois vou citar o exemplo lá de Fátima, que um anjo aparece num lugar. Está numa missão especial, 007 o anjo. Mentira. Ele está aqui, e de repente Deus fala assim, tem que cuidar lá daquele lugar ali também, não só aqui do Bofeito, tem que ir lá em Porangaba, lá em São Roque. Daí ele pega e vai lá, tchau Bofeito, estou indo para São Roque. Não é assim que ele faz. Ele está aqui e já aparece lá. Não tem um caminho que ele vai. Some daqui e aparece lá num piscar de olho. Quando ele está em missão assim, mais próximo de um lugar. Alguma dúvida? Não? Posso passar? Os anjos atuam seu poder de onde estão, se locomovem sem precisar passar por caminho algum. Some daqui e aparece ali no piscar de olhos. Por isso, muitos artistas retratam os anjos com asas, no sentido de explicar essa locomoção. Artistas retratam os anjos com asas. Justamente por causa disso, dessa velocidade que ele aparece num lugar no outro. Eles voam porque é muito rápido. É isso. É o simbolismo. A simbologia é que eles voam porque eles são rápidos. Isso, você entendeu? Mas não necessariamente os anjos têm asas. Isso foi retratado pelos artistas. Porém, se você crê muito no anjo, e se você imaginar assim, que vai aparecer um anjinho, um menininho com asinhas aqui... imaginar que ele tem asas? Sim, né? ele pode aparecer assim. Pode também. Você entendeu? Porque na sua cabeça, ele vai aparecer dessa forma. Mas não necessariamente. Às vezes os anjos aparecem para você. Fechou o cupido dela no marquinho. A flechinha acertou bem cheio. Daí os filhinhos felizes. Um anjo necessariamente tem asas? Não. Para que se ele não precisa... Para quê? Se ele não precisa voar. Agora, se ele aparecer com asas para uma pessoa que imagine ele assim, ou que só vai acreditar nele assim, ele pode? Pode. Entendeu? Alguma dúvida? Legal, bem interessante. Os anjos aprendem? Aprende ou não? Como nós? O aprendizado vem de algo que você não saiba e vai evoluindo, seu conhecimento. Nossa, ele tem tido que aprender bastante nesse mundão. Deus dá aos anjos conhecimento das coisas quando ele o traz à existência. Então, quando Deus criou os anjos, ele já deu a ele todo o conhecimento que ele vai precisar. Necessário aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, já vou adiantando alguma coisinha, que existem hierarquias de anjos. Vocês sabiam disso, né? Existem os anjos como serafins, que são mais próximos de Deus, que eles são muito mais... por estar mais próximos de Deus, eles têm muito mais amor. E eles têm muito mais conhecimento do que os anjos que estão mais aqui embaixo. Nossa, o céu é organizado assim? O céu é organizado. Se nós não somos organizados aqui, imagine Deus. Você acha que Deus é desorganizado? É bom isso? É ótimo isso. Porém, existem os anjos maus que são organizados da mesma forma. Então, cuidado. As ideias de um anjo ou espécie inteligível são diretamente comunicadas pelo Criador. Assim, um anjo não tem necessidade de aprender. Deus dá aos anjos a extensão de conhecimento que ele escolhe dar, conforme o seu grau de perfeição, sua hierarquia. Tá? Alguma dúvida? Porque é diferente de nós. Porque nós, quem dera, a gente já nascesse querendo falar inglês, Nascesse sabendo a teoria da relatividade. Já são. A extensão do conhecimento não é a mesma em todos os anjos. Existem anjos mais acima e anjos mais abaixo. Cada um recebe o que compete e é necessário para que seu escalão de serviço. E deve rezar, então, alguns anjos. Então, alguns anjos sabem mais que os outros.
Um intelecto angélico, em seu saber natural, tem pleno conhecimento e não há nada para aprender. Né? Uma analogia para que a gente possa entender. Nós, seres humanos, por exemplo, o Serginho. Vou pegar o Serginho de exemplo. O Serginho é um menininho de 5 aninhos. Né? Você chega aqui e fala pro Serginho: Serginho, que cor que é essa daqui? É vermelho, pô. É vermelho. É vermelho? É vermelho? Não. É vermelho, é rosa. É vermelho. Né? O Serginho não conhece cor nenhuma. A partir do momento que eu apresento uma cor para ele, ele vai saber que essa daqui é a cor Rosa. rosa. O vermelho. Depende das coisas. Vamos lá pelo rosa, então. Então o Serginho já conhece a cor rosa? Rosa, é. Conhece? Conhece. Conhece, Serginho? Conhece. Tá. Serginho já conhecendo a cor rosa, eu vou falar para ele assim: Serginho, qual cor que é amarela aqui? Qual rosa que é amarela? O Serginho vai saber? Não, você não conheceu, não. Veja bem que eu perguntei pro Serginho: Serginho, você conhece, sabe qual que é a cor amarela, a rosa amarela aqui? É, pra ele saber, né? Não, ele não sabe. Se ele sabe que essa Se ele sabe daqui que é essa é rosa, lógico que ele sabe que é amarela. Qual Vocês que é entenderam? amarelo vai ser outra. se ele sabe que essa daqui é rosa, essa daqui vai ser a... Amarela. Amarela. Então ele vai saber qual que é amarela? Sim. Sim, isso daqui é a forma que nós humanos aprendemos. O construtivismo. Né? O que é construtivismo? A gente vai aprendendo, construindo o nosso conhecimento. E através também de analogias. Por quê? Se eu estou falando para ele que essa aqui é a cor rosa. Se eu falar para ele qual que é a cor amarela que está aqui, qual que é a flor amarela, ele vai falar que é essa daqui, porque essa daqui ele sabe que é rosa. Vocês perceberam como funciona o nosso conhecimento? Nós vamos aprendendo as coisas dessa forma, do jeito construtivista e em analogia, e aprendendo as coisas dessa forma. O ser humano aprende assim, mas os anjos não, isso já está tudo embutido neles. Já vem direto da fábrica com ar-condicionado, airbag, sabendo falar inglês. Perceberam? Como ele é bem diferente da gente? E a gente não nasce sabendo nada. Né? Então ele aprendeu pelo método do construtivismo e da analogia. Um anjo, quando é criado, Deus já passa para ele todo o conhecimento que ele precisa. Então um anjo não pode aprender no sentido que nós conhecemos. Anjos não precisam ir para a escola, porque eles já sabem, não é? Anjos são criaturas? São. São. Não foram criados por Deus? Sim, os anjos são criaturas. Eles existem não por necessidade, mas a existência lhes é dada, ou seja, eles têm existência por participação. Agora, o que tem existência por participação recebe essa existência daquele que tem a existência como sua própria essência. Quem tem a existência como sua própria essência? Porque sempre existiu? Deus. Somente Deus existe por sua própria essência. Sendo assim, anjos têm a existência de Deus. Eles são criados. Deus sozinho existe desde a eternidade. Ele cria coisas produzindo-as a partir do nada. Criaturas existem depois de nunca terem existido. Então os anjos não existem desde a eternidade. Né? Então quando não existia nada, só existia Deus, não existia nada, nada, nada. Nem os espíritos, né? a nossa dimensão espiritual e nem nossa dimensão física. Apesar dos anjos serem criados no céu e com a felicidade ou beatitude naturais, eles não foram criados na glória, ou seja, como posse da visão beatificada. Né? Aqui, quem conhece essa imagem? É Moisés. Na sarça ardente, né? Lembra do diálogo de Moisés com Deus? Né? Porque Deus incumbiu Moisés de uma missão muito grande. Lembra-se da missão de Moisés? Libertar o povo hebreu, não foi isso? O povo israelita. Né? E quando incumbiu Moisés de levar a cabo essa missão, Moisés ficou assim: nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou falar que quem me mandou lá? Fale que quem te mandou foi o eu sou. O sou. Né? O que quer dizer sou?
Aquele que não era, porque era é passado. Deus não está no passado. E nem no futuro. Ele está no presente. Eu sou o que sou. Né? A gente já pega isso lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo. Né? Então, o eu sou o que sou, né, já falava para Moisés, Deus, né, que ele já é, né, desde sempre o Senhor da existência. Né? Aquilo que nunca deixou de existir, ele sempre existiu. Né? Ele é o Criador. Aqui, é a Monique. Quais os pecados poderiam ter cometido os anjos rebeldes? Quais os pecados? O orgulho e a inveja. São os únicos pecados que os anjos podem ter. O orgulho, quem falou orgulho? Eu. Você mesmo, né? E a inveja. Foi isso que levou os anjos a caírem. Né? Somente esses dois pecados. Os anjos são todos iguais? Não. Segundo o doutor Angélico, as criaturas devem apresentar a bondade de Deus, mas nenhuma criatura, nem sequer Maria Santíssima, é capaz de representar suficientemente toda a bondade divina. Por isso, ele criou múltiplos e distintos seres. Assim, cada indivíduo representa um aspecto diferente do bem supremo, e um superará aquilo que no outro não se encontra. Né? Então, aqui quando é colocado... Pode falar. Eu não sei se essa é uma pergunta besta, mas... Nossa Senhora, ela está acima da hierarquia dos anjos? Está. E os santos? Não. Nossa Senhora, a gente venera ela de uma forma diferente, chamada de hiperdúlia. O que é hiperdúlia? Está acima dos demais santos. A dúlia é aquela veneração que a gente faz aos santos, somente aos santos. Mas a hiperdúlia é diferente, porque Nossa Senhora, ela já foi preparada desde sempre para receber o Cristo. Ela é considerada a porta do céu, né? Porque através dela Deus, né, veio para esse mundo. Então ela é diferente. Por isso que ali foi um estupim para a inveja e para o orgulho dos anjos caídos também, quando perceberam que o plano de Deus passava por Nossa Senhora, por um ser material, um ser humano. Entendeu? Mas a Nossa Senhora está acima dos anjos, sim. Né? Os santos abaixo dos anjos. Hã? Os santos estão abaixo dos anjos? Né? Os santos estão abaixo dos anjos. Por isso que todos? ficam Inclusive meio São assim. José? Todos. Todas as dúlias, né, todas as venerações dos santos são abaixo dos Mas anjos. a inveja dos anjos e o orgulho dos anjos caídos veio bem antes, né? Sim, só que, como eu falei, aqui no nosso tempo, a gente pega muito lá no passado. A gente se prende muito a essa coisa de tempo, né? Passado, presente e futuro. Lá no Kairos não existe passado, não existe futuro. Né? Então lá é uma visão diferente daquilo que a gente entende aqui hoje. Né? Quando a gente não se libertar dessas coisas do mundo, dessas coisas materiais, né? de contar, de quantidade, de volume, a gente não vai ter uma visão daquilo que está acima da nossa compreensão. Né? A gente tem que entender que os planos de Deus estão no sempre. Né? Eu sou, né? Eu não era e nem serei. Né? Então, os anjos participam dessa glória de Deus. Participam porque eles estão no plano espiritual. Né? Alguma dúvida? Pode perguntar. Profundo. Hã? Profundo. É profundo. Mas estão conseguindo captar? Uhum. Vamos lá? Os seres criados, se postos em escala de inferior para superior, formam uma imensa cadeia, onde o conjunto de diversos graus, cada vez mais requintados, dá uma noção mais completa e arquitetônica da suma perfeição do que qualquer um deles individualmente. Né? As hierarquias angélicas. São Tomás vai falar sobre as hierarquias. Aqui estamos indo para o final já da aula, tá? Já ouviram falar da hierarquia angélica, né? São divididas, né, em 3 hierarquias e 9 coros. Né? São Tomás Aquino, baseando-se nas escrituras, divide-os em 3 hierarquias e 9 coros. Isaías fala dos serafins, que são aqueles que estão mais próximos de Deus. Tá? Ezequiel fala dos querubins. Paulo, dos tronos, das dominações, das virtudes, das potestades, dos principados. Judas, não traidor, tá? Que bem claro. Fala dos arcanjos
enquanto o nome dos anjos está em muitos lugares da Escritura. Então, todas essas hierarquias aí estão embasadas nas Escrituras. Tá? Todas as dominações, virtudes, são tudo uma só. Não. Hierarquia. Tronos, dominações, virtudes, potestades e principados, Paulo cita, mas são diferentes. Diferentes todos. As hierarquias é dogma? São dogmas. São dogmas. As seguintes hierarquias e ordens existem entre os anjos. A mais alta hierarquia, ou seja, aquela que está mais perto de Deus, inclui as ordens de forma crescente, tá? Da mais alta para a mais baixa. O serafim, que está mais próximo de Deus, aquilo que eu falei para vocês, né? Que um dos grandes, não vou falar virtudes, senão a gente vai confundir com a outra aqui. Um dos grandes dons, digamos assim, né? Não seria essa a palavra correta, seria o amor, porque eles estão próximos do amor de Deus. Então eles amam muito, né? Os serafins, os querubins e os tronos são as mais altas hierarquias. Imagina assim, uma fonte no meio do mato lá. E daquela fonte sai um córrego de água. Tá? Quanto mais aquela água vai passando pelo caminho, mais ela vai se tornando impura, né? Porque vai caindo detritos no decorrer do caminho. Então a água mais pura, onde que ela está? Mais próxima da nascente. Isso, mais próxima da nascente, mais próxima da fonte. Você entendeu? Esses graus de perfeição que vão acontecendo. Da mesma forma os anjos, né? Essas hierarquias de anjos até chegar a nós. E depois as outras criaturas. Vocês perceberam como funciona? Os graus de perfeição que eu venho falando desde o começo? O porquê que a gente, onde que a gente está embutido nisso tudo? Né? Depois, né, temos essas 3 hierarquias aqui. Temos esses outros coros aqui, ó. Na hierarquia média inclui as ordens, de forma decrescente, das dominações, das virtudes e das potestades. E a hierarquia mais baixa inclui os principados, os arcanjos. Vamos acordar? Todo mundo. A hierarquia mais alta. A média. Dominações, virtudes e potestades. A baixa. Principados, arcanjos e anjos. Entenderam? Vamos ver cada uma delas agora, para que a gente possa perceber um pouquinho como que elas funcionam. Presta bem Eu atenção. achava que todos fossem anjos. Não exatamente. Não exatamente. Eu também achava. Anjo, Anjo, serafim, anjo, querubim. Não. Eu achava. Os anjos estão aqui embaixo, né? Eles fazem parte da hierarquia angélica, né? Fazem parte da hierarquia angélica, mas eles são nomes diferentes. Os anjos estão aqui embaixo, porque eles estão mais próximos de nós, né? São os anjos da guarda, geralmente, do nosso lado sempre, né? Vamos ver como funciona essa hierarquia, essa organização? Pela ordem da divina providência, continua São Tomás. Os inferiores se submetem à ação dos superiores. Assim como os anjos inferiores são iluminados pelos superiores, assim os homens inferiores aos anjos são por eles iluminados. Veja bem. Eu vou falar assim, por que ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo? Né? Por que o serafim está lá perto de Deus e o anjinho está aqui embaixo? Os anjos maus, ao ciúme, orgulho, né, a inveja. Anjo não pode ter, são um dos pecados que os anjos não podem ter. Né? Você pulou já. Eu pulei. Tá, vamos lá. São Gregório ele fala assim, os anjos são aqueles que anunciam as coisas menos importantes. Quem são os anjos? São aqueles que estão lá embaixo na hierarquia, né? Os arcanjos, que já estão numa escala um pouquinho maior, são os que anunciam as mais importantes. Fale algum arcanjo na Bíblia que anunciou algo bem importante. Gabriel. Qual que foi que falou com Maria? Não lembro se é Miguel ou Gabriel. O arcanjo Gabriel, né, anunciou a Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não foi? Foi uma mensagem importante que ele veio trazer? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Para ela mesma. Foi demais, né?
as virtudes, né? Por eles se realizam os milagres, né? Então a gente pode rezar pelas virtudes para que aconteçam os milagres em nossas vidas, né? Um outro corpo. As potestades são pelas quais reprimem os maus poderes. Os principados que presidem os próprios espíritos bons, né? Então o São Gregório vai falando um pouquinho sobre cada coro aqui. Existem 9 ordens, né? De anjos. Somente 5 são enviados para o ministério externo, ou seja, Deus envia apenas 5 das 9. As outras 4 ficam lá perto dele. Entendeu? Vamos lá. Quais são essas 5 que ele envia? Os anjos são enviados no ministério externo, são aqueles cujos nomes indicam algum tipo de ofício administrativo ou executivo. Esses são em ordem decrescente. As virtudes vai para a luta. Os poderes, os principados, os arcanjos e os anjos. Esse Deus envia em missão. Né? São esses 5 aí. Tá? A primeira hierarquia. Nós temos os serafins, os querubins e os tronos. Vamos ver um de cada um. Tudo com asa. É representado com asa. É formado pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, a adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros. São os serafins, os querubins e os tronos. Então eles estão aqui, como a gente vai usar uma analogia, eles que estão mais perto da fonte, né? Mais perto da nascente. Os serafins. O nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías. Né? Quem quiser anotar aqui, está em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 2, onde Isaías cita os serafins. Tá? Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 24. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins, os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento de sua vocação. Está lá em Ezequiel, capítulo 10, versículos 12. Querubins. Moisés recebeu, continua aqui, as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou. O trono divino foi colocado entre ele 2 querubins. Está em Êxodo, capítulo 25, versículos de 8 a 9 e 18 a 19. Essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos, né? Então, quando Deus entregou o tecapo, né, os 10 mandamentos para Moisés, né, pediu que criasse a aliança, a arca, né, da aliança, e colocou os 2 querubins em cima da arca, né? E eles são os guardas, os conhecedores dos mistérios divinos, né? E aí já tem uma certa questão aí que é colocada muito com relação aos nossos irmãos evangélicos, que falam muito da nossa adoração em imagens, né? Na verdade, nós não adoramos as imagens, nós respeitamos. Quero entender bem isso, porque os outros direto falam que a gente adora. A gente tem que saber argumentar. Nós não adoramos imagens, nós respeitamos as imagens. Isso que Tanto que você olha a foto de um ente querido seu, você não vai cuspir, você não vai... Com certeza. Né? Aquilo é a forma da gente relembrar quem é aquela pessoa, quem foi aquele santo, a sua história de vida. E aquilo que a gente adora, que a gente adora barro. É fácil ficar falando, né? Porque não tem outro argumento, né? Só que eles não querem entender. Mas enfim, essa é a grande questão. Deus pede para colocar 2 querubins ali, porque ele sabe do significado daquela imagem dos querubins em cima da arca, né? E os querubins, na verdade, fala aqui, são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos. Então, todos os mistérios divinos, né,
São guardas dos querubins. E Deus quis colocar aqueles querubins ali porque ele tem um significado especial em cima da Arca da Aliança, né? Que é a guarda daqueles mistérios. E quando a gente vê uma imagem de Santa Filomena, de Santo Padre Pio de Pietrelcina, a gente não vai adorar aquela imagem, mas a gente vai, né, lembrar quem foi aquela pessoa. Vai mostrar para nós como nós deveríamos ser realmente. Vai nos inspirar para sermos pessoas diferentes. Eu não falei no começo os exemplos de Santo Padre Pio de Pietrelcina? Eu tenho uma imagem na entrada de casa dele. E toda vez que eu lembro, eu falo assim, nossa, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso falar mais com o meu anjo. Hoje a saí de casa foi uma das coisas que eu pensei. Olhei para a imagem dele e falei assim, nossa, o Senhor me ensinou que eu preciso, né, falar mais com o meu anjo. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou pedindo intercessão? Será que eu estou pedindo para ele olhar, mandar o anjo da guarda, né, de Bofete? Sabia que cada cidade tem um anjo da guarda também? Meu Deus. Cada cidade tem um anjo da guarda. Toda vez que eu vou para uma reunião, para uma assembleia que eu vou falar, eu peço pelo anjo da guarda da cidade. Fui para Avaré esses dias, eu já sabia disso. Eu pedi pelo anjo da guarda de Avaré, para que me acompanhasse. Fui para Botucatu esses dias, pedi pelo anjo da guarda de Botucatu. Sabia que cada arquidiocese tem o seu anjo da guarda? Cada paróquia. E a gente tem que pedir, né? A gente peça, a gente não tenha medo de pedir, que a gente saiba realmente, né? Os tronos acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos, anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, ou seja, sedes de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência, né? Geralmente os tronos são aqueles que são enviados para os anjos menores, ó, faça isso, Deus quer que você faça isso, né? Eles vão distribuindo as funções para os anjos inferiores, né? E daí nós chegamos na segunda hierarquia. Vamos falar sobre as dominações, potestades e virtudes. Alguma dúvida na primeira hierarquia? Não? Então na segunda hierarquia nós vamos falar sobre os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, né? São aqueles planos que muitas vezes a gente não conhece ainda, porque eles estão no grau superior. Eles estão no plano espiritual, não estão presos ao tempo e espaço. Então eles já sabem o que precisa ser feito e no momento certo, nosso, não deles. Tá? Eita. Comunicando aqueles projetos com os anjos da terceira hierarquia, né, que estão mais próximos de nós, e vigiam o comportamento da humanidade. E eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Essa hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: as dominações, as potestades e as virtudes, né? Essa representação aqui, essa estátua, está lá em Fátima, em Portugal. Porque antes de Nossa Senhora aparecer para os pastorzinhos, o anjo de Portugal apareceu a eles. Eles sabiam disso na história, né? Apareceu a eles e ensinou eles a rezar. Vocês conhecem essa oração que o anjo ensinou? Vamos falar junto? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo de Portugal ensinou essa oração para aquelas crianças, para que eles pudessem realmente ir mais a fundo na pureza daquilo que é estar, né, diante das coisas que estão acima do nosso conhecimento, né? Que a gente possa pedir perdão para Deus, quando a gente pede aqui, que a gente possa pedir perdão para Deus pela nossa ignorância, né? E pela ignorância dos nossos irmãos, porque nós somos falhos, né? Nós temos muitas dificuldades na nossa caminhada, mas Deus nos dá o suporte, nos dá os anjos da guarda para que possam nos conduzir, possam nos orientar, possam mostrar para a gente a direção. E muitas vezes a gente não dá abertura para o nosso anjo, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na aula, que quando a gente morre, né, nosso anjo, né, ele fica sem função, digamos assim, né, quando a gente vai para o céu. E, por exemplo, o anjo da guarda do Padre Pio está sem função no céu. E sabe o que a igreja nos fala? Peça ajuda para ele também. Peça ajuda ao anjo da guarda de Santa Bernadette, São João Paulo II. Nossa, deve pegar uma lista, então. Sim. Vocês perceberam?
Deus está ali nos mostrando, nos dando, para que a gente possa realmente perceber que não estamos sozinhos na caminhada. E Ele nos mostra, nos põe. Só que a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, deixa a gente assim, de boca aberta, sem saber para onde ir, né? Pelo céu eu posso pedir, já? Oi? Pelo céu onde? Ele está tendo trabalho. Ele está trabalhando muito. O Tito já quer ver já o anjo dele. Larga e volte. As dominações são aqueles que dá alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras dos exércitos angélicos chamam-se dominações, porque os restantes eles são submissos, ou seja, eles são obedientes. Então, tudo que está abaixo deles, né, são submissos às dominações. Ou seja, são obedientes. São enviados por Deus às missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. As potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada, pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, e são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. E as virtudes são as atribuições dos santos anjos desse coro. São semelhantes àquelas dos santos anjos do coro protestares, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas e espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Olha que importante isso, né? Quem tem problema de saúde, problemas tanto físicos como espirituais, pode pedir, né, a esse coro das virtudes a sua cura, né? Sua cura física, sua cura espiritual, porque você possa seguir na caminhada, né? Não precisa ser só para os anjos da guarda, não, pede também para os outros coros, para as outras hierarquias aqui, tá? E por fim a terceira hierarquia, né? Nós temos os principados, os arcanjos e por fim os anjos, que são os mais próximos a nós, né? É formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos, né? Eles castigam também? Você acha que não? Castiga. Mas está dizendo que castiga, né? Conforme o caso. Tem certos momentos que a sociedade, que a humanidade começa a ir por caminhos onde Deus tem que dar um chacoalhão nas pessoas. Acorda para a vida. Seria as pragas ou não tem nada a ver? Seria as pragas, não tem nada a ver. Tipo esse vírus que veio. Você acha que veio por acaso? É. Vamos ver aqui, por exemplo. Os principados, os santos anjos desse coro são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas. Os principados não são enviados para qualquer missão, né? São enviados aos príncipes, reis e províncias, dioceses de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel são também apresentados como protetores dos povos, né? Daniel capítulo 10, versículo 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando os mesmos povos recusam aceitar a mensagem do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores. Olha só. Se a humanidade recusa a palavra de Deus, recusa a missão de Deus, os planos de Deus, eles se transformam em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los
através do castigo e da dor, de volta a Deus de amor e misericórdia, que eles abandonaram propositalmente. Tem algum exemplo na Bíblia que fala sobre isso? Sodoma e Gomorra? Seria eles o anjo senador. Sim, Moisés. O anjo da morte. O anjo da morte. Né? Lembra lá que o povo israelita estava lá? Pega o sangue do novilho, tá? Coloca na porta com o anjo vingador, o anjo da morte vai passar e não vai entrar na sua casa. Muitos duvidaram. Muitos duvidaram. Quem duvidou? É um príncipe. Vocês perceberam? Esse aqui é um dos exemplos. E quantos outros a gente passou batido? E estava escrito na nossa cara, nas entrelinhas, e a gente não percebeu. Quando fala que Deus castiga, mas acho que Ele permite isso. Né? Permite que Deus permite para que né? a gente tenha um conhecimento, a gente tenha um aprendizado daquilo que a gente teima em não tentar entender. E são os planos de Deus na nossa vida. É o Evangelho de ontem, né? Sim. Evangelho de ontem. Né? Muita coisa a gente deixa e perde pelo caminho e não entenda o essencial, aquilo que é essencial na nossa vida. A gente falou muito dessa palavra hoje, né? Depois nós temos os arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pelas funções que desempenham. Acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo, da mesma maneira que Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é o conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive foi Gabriel, lembra que a gente falou? Quem anunciou a Maria que ela estava cheia da graça e tinha sido escolhido pelo Criador para a Mãe de Deus. Por outro lado, também Rafael é denominado pela igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Né? E por fim, os anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardados as devidas proporções, estão mais perto da humanidade, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro do Êxodo da Bíblia Sagrada. Né? Eis que envia um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenha preparado para ti. Respeita a sua presença, esse aqui é o nosso anjo da guarda, lá na antiga escritura já falava, né? Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará as vossas transgressões, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Lá em Êxodo, capítulo 23, versículos de 20 a 22. Né? Terminando já, de que modo os anjos podem influenciar os homens? Vocês sabem? Os anjos podem influenciar profundamente os homens, embora os façam sempre discretamente, pois a humildade também é uma virtude angélica. Quantas vezes uma boa inspiração tem origem no anjo, ou quando o pressentimento de algum perigo grave leva a pessoa a tomar medidas e escapar de um acidente, ou livrar-se de um grande dano. Certamente foi algum solícito anjo que zelou pelo bem do seu protegido. Acho que tem muitas pessoas que passaram por experiências assim, né? Mas os anjos exercem um importante papel, sobretudo no que diz respeito à fé. Como nos ensina o doutor Angélico, Dionísio prova que as revelações das coisas divinas chegam aos homens mediante os anjos. Essas revelações são iluminações, portanto, os homens são iluminados pelos anjos. Né? Santa Teresa d'Ávila, né? A gente já viu um pouquinho sobre ela, né, naquela aula da Dani, que falou sobre a espiritualidade carmelita. E Santa Teresa d'Ávila nos fala assim, ó, que nem todos os demônios do mundo podem fazer uma alma pecar se ela não quiser. Se quiser.
Pecou é porque quis, porque consentiu, porque desejou. Entendeu? A carne é fraca, mas fraca é nós mesmo. Nós somos fracos, né? Então, nós não fomos feitos para pecar. Nós somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, né? E o encardido vem para nos tentar, para nos livrar. Os anjos maus estão para ir para isso, né? Querem zombar do poder de Deus, do amor de Deus. Mas tá, eu sou o bambambam, o que vocês ficam adorando aí? Bando de tonto, bando de fraco. E eles zombam de nós todos os dias. Todas as vezes que a gente peca, que a gente cai, que a gente tropeça, é um encardido falando no seu ouvido. Está nos mostrando que a gente estamos nos afastando de Deus, da presença de Deus, né? São Padre Pio, quando atendia confissões, dizia aos fiéis que esses não davam tarefas aos seus anjos. Foi o que eu falei no começo, né? O santo costumava até mesmo enviar mensagens às pessoas que estavam distantes por meio do anjo da guarda, né? Já existia o WhatsApp naquela época, né? Os anjos WhatsApps que mandavam as mensagens para as pessoas mais distantes, né? Santa Francisca Romana tinha a graça de ver o seu anjo dia e noite e disse, ela descreve o anjo que ela via, era de uma beleza incrível, com uma pele mais branca que a neve e um rubor que superava a vermelhidão das rosas. Seus olhos sempre abertos, olhando para o céu, o cabelo comprido e cacheado, cor de ouro. Sua túnica era comprida até os pés e era branca, um pouco azulada, e outras vezes com brilhos avermelhados. Era tal a radiação luminosa que o seu rosto emanava, que eu podia ler as matinas em plena meia-noite. As matinas, aquela liturgia das horas que ela lia. E não precisava nem de iluminação extra, nem de velas, né? Nem de celular. Mas a própria presença do anjo já iluminava todo o quarto que ela estava. Iluminava a vida dela, com certeza. E pode iluminar a nossa também, né? Então aqui encerra-se essa aula de angiologia, tentando explicar um pouquinho para vocês, né, baseando-se no livro de São Tomás de Aquino sobre os anjos, um pouquinho sobre aquilo que os anjos têm para nos oferecer, e ele tem para nos oferecer muita coisa, né? Que a gente possa realmente perceber que tem um Deus que nos ama e que nos dá apoio nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, né? Que sigamos adiante, né? E dessa forma, de uma forma diferente a partir de hoje, pedindo para que os santos anjos nos iluminem nessa caminhada. Vamos ficar em pé, vamos rezar um santo anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito lindo. Amém.